Olha só, o método que eu estava falando para vocês, tem muita mulher que usa isso para saber quando está ovulando, para quando a mulher quer engravidar. Mas eu acho que é legal esse método, eu estou mandando para vocês aí, chama método Billings. Então vale a pena vocês mulheres aí conhecerem, porque é um método muito legal de conhecimento, autoconhecimento do corpo. As mulheres. Então, vamos lá. Se você toma anticoncepcional, você não ovula, ponto. Então não adianta fazer se toma anticoncepcional, tá? Eu tomei anticoncepcional por uns 10 anos. Aí, quando começou a pandemia, eu falei, quer saber, vou parar um pouquinho. Aí parei, eu tô sem tomar desde junho, eu acho. E aí fica meio instável no começo, mas o meu volta no normal. Eu sempre tive um ciclo muito regular. Eu tinha um ciclo de 28, 30 dias, desde a adolescência, certinho. E aí agora eu falei assim, gente, será que vai voltar ao normal, né? Será que vai voltar a regular? E o meu voltou. Mas assim, tem diversos casos que demoram muito mais para voltar e tal, ou tem mulheres que não têm um ciclo bem regulado, assim, né? Mas uma forma de você conhecer esse método Billings, as mulheres, homens aí que não sabem disso, que deveriam saber também, as mulheres elas produzem secreções ao longo do ciclo, né? Do ciclo ovariano dela. E essas secreções elas vão mudando de consistência. Então começa depois, assim que você ficou menstruada, você passa por uma fase chamada seca, que você não produz nenhuma secreção durante uns 5 dias. Depois essa secreção vai começar a aparecer meio esbranquiçada. Depois essa secreção ela vai parecer tipo clara de ovo. E aí, normalmente, quando essa secreção está parecida com uma clara de ovo e ela vai ficando mais fluida, mais líquida, é porque está bem próximo do período da ovulação. E isso é muito legal, porque isso está mostrando ali dentro no útero, a gente tem normalmente um tampão de muco, e aí quando está próximo da ovulação, esse tampão ele é meio que solto, e os fluidos, né, essa secreção produzida ali, ela fica mais fluida, até para ajudar o espermatozoide a nadar e conseguir passar e subir lá o útero e tudo mais, para encontrar o gameta nas tubas uterinas. Então, você conhecendo a secreção, você tem mais ou menos noção de qual dia do ciclo você está. E aí, depois que passa... gente, é clara, parece uma clara de ovo mesmo. E aí, depois fica mais líquidozinho. E depois você passa novamente por uma secreção um pouco mais esbranquiçada até você ficar menstruada de novo. Claro que tem uns outros detalhes nisso, sim, mas você consegue fazer. Se você não toma anticoncepcional, tenta estudar sobre o método Billings, porque, e não é nem questão de engravidar ou não engravidar, não, gente, é conhecer seu próprio corpo. Às vezes você está num período fértil e você está com uma mudança de humor e você não sabe por quê. E aí, só de saber, eu estou no meu período fértil, talvez seja por isso que eu estou com o humor desse jeito. Porque tem alterações muito grandes de humor, né? Eu, uma semana antes de ficar menstruada, eu fico extremamente irritada. A minha TPM, assim, é tipo, a pessoa não pode respirar do meu lado. Eu quero matar. Vocês lembram que às vezes, eu acho que com vocês já, não sei se eu falava, mas eu lembro de uma turma, acho que era em outra escola, que eu chegava falando assim, quando estava me irritando, é porque vocês nunca me irritaram, né, meu bem? Só quando vocês estavam no primeiro ano um pouquinho, mas a maioria não me irritava, não. Vocês são sempre amorzinho, maravilhosos. Mas tem turma em outras escolas que eu dava aula, que eu chegava assim, eu falava, gente, vocês não me irritam não que eu tô de TPM hoje? Eu já avisava, sabe? Eu já chegava falando, gente, eu tô de TPM. Então a galera já sabia que tinha que pisar em ovos no dia para falar comigo, porque só de respirar eu já queria matar um. Vocês também têm TPM desse jeito? Conte para mim. Então, muito, muito doido, né? O Léo também? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, só para mostrar para vocês, caso alguém queira conhecer o método Billings, eu acho isso muito maneiro, tá? E eu que sou super adepta da ginecologia natural, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Então, deixa eu abrir só aqui, porque aí a gente finaliza e a gente tem que falar sobre excretor hoje ainda. Deixa eu ver se é esse site aqui. É esse aqui, mas eu gosto... Eu vou até mandar esse aqui,
Mas tem um outro que tem imagens, inclusive. E aí, esse daí que é o bom, porque aí você tem noção mesmo, tá? Você falou do anticoncepcional, mas sei lá o que acontece. Ah, tá. Minha filha não pode te sair do lugar, não. O DIU. Então, vai no médico, tá? Não, se o DIU for só de cobre, tem DIU de cobre e DIU hormonal, né? O DIU de cobre, ele não libera hormônio nem nada. Ah, o hormonal, sim. Mas, tá. Mas não pode ficar fora do lugar, não, tá, Cecília? Procura médico aí, porque tem que botar ele no lugar. Tem que fazer, quem tem DIU, tem que fazer ultrassonografia de 6 meses para ver. Eu já cheguei a pensar em colocar, mas aí a minha médica falou que não queria, e depois eu fui pesquisando outras coisas, eu falei, não vou botar não. Então, continuando aqui, deixa eu compartilhar a tela só para a gente finalizar essa parte. Eu mandei para vocês um link que explica mais ou menos, mas naquele não é o melhor, não. Depois eu vejo se eu acho para mandar para vocês, tá? Então, olha aqui como que seria o ciclo, né, que a gente considera dos dias férteis. Aqui, tipo, essa pessoa tem um ciclo de 28 dias. 5 dias fica menstruada. Primeiro dia do ciclo, primeiro dia da menstruação. Ovulação mais ou menos no 14º dia. Aqui ele está considerando dias férteis só, tipo, 3 antes e 2 depois. Eu tenho um aplicativo no celular que chama Flow. É muito bom também, para quem quiser acompanhar, porque ele coloca, tipo, 10 dias férteis. Mas, na verdade, não, tudo que eu estudei não... eu gosto muito, tá, do Flow. Tem como conversar com outras pessoas, né? Falar sobre alguns assuntos, é maneiraço. Mas lá ele coloca, tipo, 10 dias. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Então, ô, gente, vamos se comportar aí, né? Vem pra cá. Josi, vem cá. Jesus, espera aí, gente. Pode, mãe. Senão elas vão ficar doidas aqui. Isso. Não chora, não. Nossa, gente de Deus. É porque minha mãe saiu aqui, elas ficaram desesperadas. E elas vão ficar chorando. As duas estão olhando para a porta aqui. Ô, gente, aqui agora é a aula de ciclo menstrual. Vem para cá. Vocês têm que conhecer seu corpo. São duas fêmeas aqui, né? Vocês têm que conhecer seu corpo. Ó, então... Eu considero, normalmente, nas provas também vai considerar 3 dias antes e 3 dias depois, tá? O Flow que bota uns 10 dias de período fértil, é meio apavorante. E às vezes ele manda assim, você entra no Flow, aparece grande chance de engravidar. É muito doido. Esse aplicativo é muito bom. Tá? E aí aqui eu falei por que sente dor, né? Ó, fiquem quietas aí. Ó. Por que sente dor? Por conta das prostaglandinas. E aí, deixa eu ver se eu consigo... Ué, esse aqui era um GIF. Ah, é um GIF, ó. Mostrando como que acontece a cólica primária, né? Deixa eu ver aqui. Tipo isso, eles avisam tudo, né? Eu tinha um de aplicativo de anticoncepcional que você podia colocar para ser um barulho de neném chorando para te avisar que estava na hora de você tomar o remédio. Esse é bom, isso é muito bom também. Aí, então esse é o gráfico que aparece muito em prova, tá? Esses dois gráficos aqui. Esse aqui de cima também mostra que tem uma pequena variação de temperatura. Tem mulher que para saber se está ovulando, ela confere a temperatura mesmo do corpo, porque tem essa pequena variação, mas variação de temperatura no corpo não é uma coisa muito certa, né, para você confirmar que você está ovulando, porque tem vários motivos que você pode aumentar a temperatura, né? Tipo isso. E aí, só para mostrar para vocês, a menarca é o nome da primeira menstruação, menopausa é quando você tem uma queda nessa produção de hormônios, e aí a menopausa normalmente é mais para uns 50 anos, a mulher para de menstruar, mas ela também passa por alguns probleminhas no corpo, tem como controlar, tipo ondas de calor e sudorese, começa a suar muito, tá com muito calor, dor de cabeça, ganho de peso, alterações de humor e tal, e pode ter também osteoporose, porque o estrógeno, esses hormônios que a gente fala, os hormônios ovarianos,
eles ajudam a colocar cálcio nos ossos também. Então, se a pessoa tem uma queda nesses hormônios, ela pode desenvolver osteoporose, por isso que tem esse declínio da densidade mineral óssea, tá? Então, tem que fazer um acompanhamento. Entrou na menopausa, vai ao médico e tal, faz acompanhamento. Já a andropausa, que acontece com o homem, a gente já não basta só sofrer, o homem não sofre quase nada, porque é bem sutil e pode se reproduzir até uns 80, 90 anos de idade, tá? E é isso aí. Aí... Bianca, calma aí, volta o slide, só pra eu tirar foto. Esse slide eu já mandei para vocês. Ah, tá, é porque... Ah, tá, desculpa. Tá bom? Tá lá no... Quando eu mandei na aula de semana passada, eu mandei um que chama capítulo 16 e o outro que era sistema endócrino. Aí esse é o que está escrito como capítulo 16. Ok, obrigada. Tá bom? Então, vê se vocês têm alguma dúvida aqui antes da gente começar a outra parte, né? Vocês vão aqui, tá? Agora elas estão indignadas porque minha mãe desceu, mas assim, a Maia, que é a maior, ela não desce, nem sobe escada. Eu subi e desci com ela no colo. A Josie vai igual um foguetinho. Ela, efetivamente, ela voa na escada, assim. Gente, a Josie tá mexendo nos meus bichinhos de pelúcia, tudo. Vê se vocês têm alguma dúvida aí, galera. Ciclo menstrual. Josie. Vão dormir, vão? Tá tudo bem, então? Podemos falar de sistema excretor? Eu vou abrir aqui o slide de sistema excretor, então. Então, demorou. Como a gente não tem muito tempo, eu coloquei para vocês, na lista de exercício de sistema endócrino, tem sobre os hormônios que a gente já falou e sobre ciclo menstrual também. Então, pega para fazer e vejam se vocês têm alguma dúvida. Se não me engano, está com gabarito comentado. Não lembro aqui, mas eu acho que tem gabarito comentado. Mas fala comigo de alguma dúvida, mas normalmente questões de sistema endócrino você precisa saber. As glândulas produzem, né, quais hormônios, algumas doenças associadas à grande produção ou baixa produção desses hormônios e o ciclo menstrual no geral. Normalmente cai tabelinha. A tabelinha nada mais é do que você conhecer um ciclo ovariano, né? Deixa eu colocar aqui o excretor. Não era esse, não. Gente, pensa numa pessoa que não dormiu. Pensou? Fui eu. Porque fiquei preocupada com elas à noite. Elas estão muito mal acostumadas na casa delas. Cadê? Vamos lá, sistema excretor. O que vocês lembram de excretor? Valendo! Qualquer coisa. É aquele meio que tem, tipo, a ver com o sistema digestório, né? Porque, tipo, você ingere uma coisa, você vai ter que excretar ela depois. Mais ou menos, Juju. Porque o digestório tem a ver quando a gente fala de nutrientes que foram absorvidos, né, e tal. O excretor, a gente está falando mais da questão do sistema urogenital, tá? Então, isso de acne e espinha, tudo bem, faz parte de glândulas, né, exócrinas que saem e tal. Mas quando a gente fala de sistema excretor, estou falando do nosso xixizinho. Então, quando a gente fala da produção da urina, o que vocês lembram disso? Vulgo mijo, isso aí, tirar a água do joelho. O que vocês lembram de produção de urina? Qualquer coisa. Onde que a gente produz o nosso xixi? Quais são as células envolvidas? Tem ácidos? Tem. Vou falar sobre as excretas nitrogenadas. Guarda na bexiga, boa. O que mais? Fica amarelo, muito bom. Fica amarelo quando não bebe água. E só para avisar vocês, eu até coloquei, acho que isso no slide. O cocô é marrom e o xixi é amarelo por conta da quebra das hemácias lá no fígado e no baço. Vocês sabiam disso? Que o fígado e o baço, eles degradam a hemácia que tem hemoglobina.
Aí transforma a hemoglobina em uma substância, né, que é a bilirrubina. Isso aí. E aí durante... eu falei disso de sistema digestório, né? Isso aí. O xixi fica amarelo porque não tem muita... Você tá seco, você precisa de mais água. E aí seu corpo tenta reabsorver, por isso que o xixi fica amarelo, né? Se você não beber água, você morre aos poucos, exatamente. É bem tipo isso. Então, vamos olhar aqui, ó. Falando sobre o sistema excretor, também chamado de sistema urogenital ou urinário. Urogenital, porque quando a gente fala do aparelho excretor, né, urinário, assim, do homem, está associado com o aparelho reprodutor também. Porque a uretra do homem é um canal comum, tanto para eliminar o sêmen quanto o xixi. Mas da mulher é separado. A mulher tem buraquinhos separados. Tem o buraquinho do canal da uretra, por onde sai a menstruação e onde tem relação sexual. E o buraquinho, o canal da uretra, não, gente. Falei errado. Canal vaginal e o buraquinho do canal da uretra, pelo amor de Deus. Tá? Então, a uretra sai o xixizinho, o buraquinho mais para cima. O buraquinho mais para baixo é o do canal vaginal, tá? Então, falando sobre o sistema excretor, aqui a gente está vendo algumas partes. Eu vou mostrar para vocês o nome de cada uma dessas partes aqui, tá? Só esse comecinho. A gente está falando sobre coisas que vão passar dentro do rim e lá nos rins o sangue será filtrado. Coisas que é para a gente reabsorver, a gente reabsorve. Coisas que é para eliminar, a gente elimina. Basicamente isso. Só que os rins, eles também produzem hormônios. E esses hormônios, às vezes, aparecem na prova. Por exemplo, a eritropoietina. Esse hormônio já caiu uma questão, uma discursiva, vou colocar na lista de exercícios de vocês. Eu acho que é da FUVEST ou da Unicamp. Uma discursiva falando sobre o exame antidoping. Tem gente que toma mais esses hormônios aqui, ó, eritropoietina, que é um hormônio que é produzido no rim, que faz a sua medula óssea vermelha produzir mais hemácias. Então, se você produz mais hemácias, lembra que as hemácias carregam os gases e aí carregam oxigênio, você tem um aumento do seu metabolismo. Isso seria doping, né? Então, tem uma questão falando justamente sobre isso, né, lá na lista de vocês. O rim também tem um papel homeostático. Alguém sabe o que significa isso? Homeostasia do corpo? Ixi, não consigo abrir aqui também. É uma bosta. Isso, tipo equilíbrio. Isso mesmo. É o equilíbrio do corpo. Como assim equilíbrio? Equilíbrio na concentração de algumas substâncias, de íons, de água e tal. A gente mantém esse equilíbrio e o rim ajuda nisso, tá? Deixa eu ver o que vocês mandaram. Isso, água, concentração, é tudo isso, tá? Então, os rins ajudam, ele é um órgão homeostático. Além disso, ele ajuda a controlar a pressão arterial, a gente vai mostrar como, e ajuda a controlar o pH do sangue também. Então, o rim faz muito mais do que só filtrar aquele sangue. E o rim é muito bonitinho, gente. Se vocês forem ter, né, aula de anatomia humana ou anatomia animal comparada e tal, o rim, ele é bonitaço. Ai, gente, ele dá para ver os gominhos dele bonitinho. E eu tô bebendo água, né? Porque tô falando de rim, vamos beber água. Antes da gente começar a falar sobre o sistema excretor, isso daqui é o que mais cai sobre o sistema excretor no geral. Isso daqui, eu lembro que no ano passado foi a segunda fase de alguma dessas aí de São Paulo, Unicamp, Unesp, sei lá, FUVEST. E eu lembro que uma aluna do pré-vestibular e do VEST, ela me mandou mensagem falando, não acredito, Bianca, caiu exatamente isso, não sei o que, né? Porque cai muito isso em prova. O que é isso? Os 3 tipos de excretas nitrogenadas, quem tem, qual que é mais tóxico, qual que é menos tóxico. E por que aqueles animais têm aqueles tipos de excretas nitrogenadas, tá? Vamos lá. Quais são os 3 tipos? Amônia, ureia e ácido úrico. Essas excretas nitrogenadas, elas vieram da degradação de proteínas, da degradação do próprio DNA. Porque lembra que excretas nitrogenadas têm nitrogênio. Proteínas têm aminoácidos que têm nitrogênio. O nosso DNA tem nitrogênio também. Então, a degradação desses materiais formam as nossas excretas nitrogenadas.
Nós formamos essas 3, só que a gente tem maior quantidade a ureia. Então, a gente fala, quando vocês forem ver aí, os animais que produzem essas excretas é em maior quantidade, tá? Então, vamos começar pela amônia. A amônia, ela tem alta toxicidade e alta solubilidade em água. Então, ela é a mais tóxica de todas, tá? E ela é muito solúvel em água. Isso quer dizer que ela precisa de muita água para ser eliminada do corpo. E essa quantidade, né, muita água para ser eliminada, animais aquáticos têm amônia em grande concentração, tá? Para você conseguir, já que você vive no meio aquático, você pode ter amônia, porque a amônia, por ser tóxica, mas você está lá no ambiente aquático, você consegue botar ela para fora. E então, olha os animais que produzem, né? Tem principalmente excreta amônia. Os equinodermos, que são estrelas do mar, ouriço do mar, moluscos. Aí tá escrito larvas de anfíbios, mas são os girininhos, né? O que você tá chorando? Eu tô dando aula aqui, minha filha. Ó, então girino tem também. Além disso, peixes ósseos, tá? Crustáceos e quinidários, por exemplo. Então, a maioria dos animais, quando a gente fala animais aquáticos, tirando mamíferos e tal, a gente vai ter excreta do tipo amônia, porque vive num ambiente que permite isso. Agora, a ureia, ela tem média toxicidade. Ela não é nem tão tóxica, nem tipo atóxica. E ela também tem média solubilidade. Então, os animais que excretam principalmente ureia, eles podem perder um pouquinho de água, mas não é muita assim, a perda de água para a produção dessa substância. Então, é uma excreta mais adaptada a um ambiente terrestre. Só que temos uns poréns também, tá? Tipo, ambiente terrestre, quem é que excreta ureia? Por exemplo, anelídeos, né, que é minhoca, sanguessuga e tal. Mamíferos, no geral. Mais anfíbios adultos, então lembra que o girino vai liberar amônia, mas o sapo vai liberar ureia. E peixes cartilaginosos. Então, tubarão, arraia, a principal excreta nitrogenada é ureia, não é amônia, tá? E isso é pegadinha e prova. Você saber que os ósseos têm excreta amônia e os cartilaginosos ureia. Já vi muita questão de prova com tabelinha falando justamente sobre essas coisas, tá? E aí, para finalizar, nós temos o ácido úrico. O ácido úrico, ele é praticamente atóxico, né? Ele tem baixíssima toxicidade e muita baixa solubilidade em água. Isso é uma excreta adaptada a animais que não podem perder água assim com, né, frequência. Eles são animais que eles têm que economizar água aos montes. Então, répteis, aves e insetos também. Então, essa é a diferencinha, você saber quais animais têm quais tipos de excretas nitrogenadas, de onde que essas excretas vieram, né? E qual que é a mais tóxica e qual que é a mais solúvel ou a menos tóxica. Mas, basicamente, é só você escrever isso. Amônia, ureia e ácido úrico. Aí você faz uma setinha apontando para a amônia e escreve toxicidade e solubilidade, tá? Então, você tem essa diferença aqui, ó. Desse jeito que você pode fazer, ó. Amônia, ureia e ácido úrico. Quanto mais indo para amônia, aumenta a solubilidade e a toxicidade. Quanto mais próximo do ácido úrico, aumenta o gasto energético para você produzir aquilo, tá? E aí tem essa tabelinha aí do lado, mostrando também quais são as principais excretas aqui, tá? Dos vertebrados, ok? Aí também é só mostrando como que elas são, quando a gente fala da composição química delas, né? Animais que excretam amônia são chamados amoniotélicos, os que excretam ureia, ureotélicos, e os que excretam ácido úrico, uricotélicos. Vê se alguém tem alguma dúvida aqui nesse começo. Ai, gente, nossa, que cachorro carente, meu Deus do céu. Oi? De boa, de boa, de boa. Então tá, seguindo. Vamos lá, então, estudar a anatomia mesmo do sistema excretor. Aqui a gente está vendo 2 rins, isso é o normal, né?
as pessoas nascerem com 2 rins, mas tem gente que nasce com um só. A irmã de um amigo meu descobriu que só tinha um rim com 18 anos de idade. Muito doido. Nós temos 2 rins. Saindo desses rins, a gente tem 2 ureteres, né? Um ureter em cada rim. Tem a bexiga, que é uma bolsa muscular que vai armazenar a urina. Tem a uretra. A uretra dos homens é maior, a uretra da mulher é menorzinha. E aqui, dentro desses rins, chega sangue, né? Chega a artéria renal e sai também a veia renal, tá bom? Então, chega sangue rico em oxigênio e sai um sangue pobre em oxigênio. Aí fizemos um corte. Cara, o rim é realmente desse jeito. Você consegue ver esses negocinhos aqui no meio direitinho quando você vê um rim. Então, o que a gente está vendo quando você corta um rim aqui? Para começar aqui, essa parte de fora toda é chamada de cápsula renal. Então, toda essa parte aqui, cápsula renal. Você tem a diferença de córtex e medula. O córtex renal é essa parte aqui de fora. Medula é onde a gente vai achar essas pirâmides renais. Isso daqui chama pirâmide renal. E aqui, dentro dessa pirâmide, é onde vai estar acontecendo a filtração do sangue. Então, a gente tem a cápsula, que é tipo como se fosse uma cobertura do lado de fora, o córtex, a medula. Dentro, na região da medula, a gente tem as pirâmides renais. Aí, essas pirâmides, vocês vão ver esses nomes aqui, ó, papila, que é tipo a pontinha dela. Aqui onde desemboca a urina é o cálice menor, aqui um cálice maior e aqui no meio a pelve. Isso daqui é bem anatomia purinha para vocês, tá? A pelve renal, que é onde a urina produzida em cada um dessas pirâmides se encontra para descer pelo ureter. Deixa eu ver aqui que eu vou deixar aberto. Que levava órgãos de boi. Ô, maneiro, pô! Maneiro para ver. O rim é muito legal de se ver. Maneiro. Nunca fiz isso de bombear ar pro pulmão. Maneiraço. Então, temos aqui essa anatomia geral. Aí vocês conseguem ver que a artéria renal chega, né, a veia renal sai, mas não é a artéria com aquele mesmo calibre dentro do rim todo, né? Ela vai sendo ramificada, vai formando arteríolas e capilares sanguíneos. Então, eu vou mostrar para vocês essas arteríolas, esses capilares, ou quando a gente for olhar o néfron no geral. Deixa eu ver que horas são, tá? Onde que ficam os néfrons, né? Que os néfrons são efetivamente o local onde tem a filtração do sangue. A gente fala que é a unidade morfológica e funcional do rim. Aqui tem um cortezinho, dando um zoom para vocês, do córtex e da medula. Ou a parte do córtex e da medula. Essa parte daqui é da pirâmide já. Os néfrons, a maior parte dos néfrons ficam aqui na região do córtex e uma partezinha só passa sobre a medula e depois desemboca, né, a urina toda que foi formada aqui na medula, né, passa pela medula. Então, é como se eu desenhasse aqui, o néfron começa aqui em cima e termina aqui para desembocar a urina na pelve, né? E aí a gente vai analisar, tem uns detalhes, tipo, cada parte absorve, reabsorve o quê? Não precisa se noiar tanto assim. A gente vai dar uma olhada no néfron num todo, o que ele tem, o que ele faz, tipo um geralzão, tá? Então, aqui, novamente, o que eu coloquei as funções dos rins, eu ainda coloquei a gliconeogênese, que lembra que é a formação de uma nova molécula de glicose. Às vezes, o rim também pode fazer isso, tá? E aí, vamos entender os néfrons agora. Esse é o néfron. O néfron é uma unidade funcional, né? E tem mais ou menos 1 milhão de néfrons por rim. Então, às vezes, você pode fazer um exame de urina para saber se seus néfrons estão filtrando direito, que é o chamado clearance de creatinina. Vamos entender quais são as partes aqui dos néfrons. O néfron tá essa parte amarela aqui, tá? Então, a gente tem essa parte que é a cápsula de Bowman, e aí as arteríolas, aferente é que está trazendo sangue, eferente é que está levando. Então, a arteríola aferente, ela chega aqui, ela se ramifica em capilares, muitos capilares. Tem uma outra imagem para eu mostrar isso para vocês. Esses capilares,
eles formam ali dentro da cápsula de Bowman o glomérulo, que são vários capilares emaranhados, assim, sabe? Tipo, vários, um junto com o outro. Aqui. Aí, o sangue, eu vou explicar para vocês o que acontece, mas seguindo aqui, né, da parte da filtração, que a filtração acontece só aqui nessa parte. Seguindo da cápsula de Bowman, a gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que hoje em dia já chama de alça néfrica, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Esse ducto coletor, ele pode ser um para vários. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Tá vendo como você tinha um néfron aqui, aí olha o ducto coletor dele. Outro néfron aqui, o ducto coletor dele. Então, às vezes pode ser um mesmo ducto coletor para vários néfrons diferentes. Tá? Então, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Uma coisa que já dá para a gente observar é que as arteríolas, né, chegam com sangue, se ramificam, ramificam aqui dentro em capilares, formando glomérulo, e o sangue vai passar por aqui, não entra sangue no néfron, tá? Vai passar uma outra parte do sangue, tipo hemácias, essas coisas não conseguem entrar. E aí esse sangue depois ele vai sair aqui pelas arteríolas eferentes. Essas arteríolas, elas formam capilares que ficam ao redor dos néfrons. Então esses capilares são chamados de capilares peritubulares, porque eles estão ao redor dos tubos, e eles serão super importantes estarem ali, porque quando tiver uma reabsorção, tá vendo esse R aqui de reabsorção? Aquela substância está saindo de dentro aqui do túbulo contorcido distal e voltando para o capilar. Então, é importante esses capilares estarem bem próximos ali dos néfrons para ajudar nessa reabsorção e também na secreção de substâncias importantes. Então, a gente vai estudar o passo a passo aqui, o que acontece, ó. Então, 3 processos acontecem no néfron: filtração, reabsorção e secreção. A gente vai começar falando sobre a filtração. Então, filtração glomerular. O sangue que entrou pelo rim, entrou pela artéria renal, se ramificou, chegou pela artéria aferente, chegou aqui no glomérulo renal e, né, se ramificou em vários capilares sanguíneos, só que ele chega com uma pressão muito grande. E aí, lembra que capilar permite a passagem de coisas através dele. Então, a pressão é tão grande que o plasma acaba sendo extravasado. E aí esse plasma é como se tivesse uma peneira aqui filtrando. Algumas coisas conseguem passar para dentro do tubo e outras não. O que consegue passar? Sódio, cloro, cálcio, aminoácidos, glicose, vitamina, ureia, amônia, creatinina, várias coisas conseguem passar. Mas proteínas e hemácias não conseguem, porque elas têm um tamanho muito maior. Então, se a pessoa faz um exame de urina e vê que tem sangue na urina, ou tem proteína saindo na urina, isso é um sinal de que esse filtro aqui está com algum problema, porque está permitindo a passagem de substâncias muito grandes aqui para dentro do tubo. Então, isso já é um sinal de algo estranho, né? Algo ruim. Mas, normalmente, vai passar tudo isso. Ah, mas está passando tudo isso porque a gente quer eliminar tudo isso? De jeito nenhum. Tá passando só porque é pequenininho. E aí, por isso que a gente vai reabsorver depois, porque tem coisa que você não quer perder. Você não quer perder glicose, tá? A glicose você armazena. Só nos casos quando a pessoa tem diabetes, que às vezes ela pode descobrir que tem diabetes porque o vaso sanitário dela fica parecendo formiga. Porque ela tem tanta glicose no sangue dela que ela efetivamente está jogando para fora, na urina. Mas em condições normais, não. É para você reabsorver, né? Ui, perdão. Nossa, eu não dormi nada essa noite por causa delas. Ó, então, esse filtrado, né, esse plasma extravasa, e a partir do momento que está dentro do tubo, a gente vai chamar agora de filtrado glomerular. E aí, o que você vai fazer ao longo do tubo inteiro? Praticamente, que eu vou mostrar para vocês. Reabsorver algumas substâncias e excretar outras. Então, passando agora para a fase de reabsorção tubular. Então, o filtrado, né, a filtração mesmo acontece só lá na cápsula de Bowman, passando para dentro do tubo. Agora, você vai ter reabsorção
de substâncias que estão nesse tubo para voltar para aquele capilar que estava ao redor do néfron. Algumas substâncias serão reabsorvidas por transporte ativo, gastando energia. Outras serão reabsorvidas por transporte passivo. Ah, mas como assim gastando energia? Por exemplo, se eu falo de alguns sais, aminoácido, tipo sódio, se você for comparar... Gente, olha isso. Vamos lá. Se você for comparar a concentração de sódio que tem lá no tubo... Não vou te dar atenção agora, coitada. Ó, se você for comparar a concentração de sódio que tem aqui nesse capilar peritubular comparado com a concentração que passou dentro do néfron, pô, você tem muito mais sódio no sangue, no geral, do que aquilo que passou para dentro lá do néfron. Mas você não quer perder aquilo. Então, você vai reabsorver de qualquer forma. Por isso que você gasta energia para reabsorver esse sódio, esse aminoácido. Porque você está indo contra o gradiente de concentração, né? O sangue vai ter uma maior concentração do que efetivamente conseguiu ir para dentro do tubo. Então, por isso que é transporte ativo de sódio, né, de aminoácidos. E aí, lembra que a água não aguenta ver um lugar concentrado. A água, se ela viu um lugar concentrado, ela vai junto para tentar diluir. Então, a água, ela passa aqui para o capilar peritubular por transporte passivo, né, por osmose, indo de um lugar, né, que estava mais concentrado de água para um lugar menos, porque nesse momento aqui, o sangue que está no capilar peritubular, ele está muito concentrado. Então, a água sai de dentro aqui do néfron para ir para o capilar tubular, né? E aí, nossa, eu já vi uma questão inteligentíssima, perguntando assim, as células que formam ali o túbulo contorcido proximal, elas são ricas em qual organela? Alguém sabe? Qual organela tem bastante aqui nessas células? Agora que eu vi vocês falando, eu tô fazendo carinho nela, gente, só que ela não tem limites, entendeu? Ela não tem limites, ela não sabe o que é um carinho normal, ela quer muito, ela parece que ela quer que eu engula ela. Vamos lá, gente, qual organela que tem bastante aqui dentro dessas células? O que vocês acham? Presta atenção no que está acontecendo. Nada? Ninguém? Então tá, vou falar porque falta menos de um minuto aqui. Não, ribossomo não. Mentira, isso, mentira. O que você tá... Gente, ela tá rosnando para ela mesma no espelho. É você, minha filha. Só queria falar alguma coisa boa. Mitocôndrias. Por quê? Porque as mitocôndrias produzem ATP. E se você está fazendo o transporte ativo... Se você faz transporte ativo de uma substância, você precisa de energia para isso. Então, tem muita mitocôndria aqui. Outra coisa, essas células têm muitas invaginações para aumentar a absorção, tá? Então, voltem no mesmo link para a gente finalizar, que falta pouca coisa.